Além dos problemas tradicionais, família, emprego, contas para pagar, o nosso cérebro precisou se adaptar a mais uma demanda, as redes sociais. É preciso ter cuidado para não se sobrecarregar de informações. Dia a dia corrido, problemas para resolver. É difícil de lidar. A 1000 por hora, né? Em casa nem dorme. Acorda sonhando com as dívidas. Deixar um pouco de lado e tento seguir, porque senão... Fernanda que o diga, presidente de uma corretora e mãe de 3 adolescentes, ela usa a tecnologia para ajudar na vida pessoal e profissional, mas colocou alguns limites. Eu falo que é gestão de crise todo momento. E quando é gestão de crise todo momento, você acaba aprendendo a lidar com essa ansiedade, né? E é claro, a gente tem que saber usar as redes para apoiar e às vezes ser um grande facilitador na nossa vida, né? Trabalho, família, finanças, casamento, tecnologia e uma enxurrada de informações todos os dias levantam a seguinte questão: será que o nosso cérebro está preparado para assimilar e resolver todas essas questões? Segundo o estudo norte-americano, os avanços tecnológicos obrigaram o cérebro a lidar com informações e processos de formas diferentes. Ele se adaptou, recrutando trabalho de circuitos e estruturas neuronais, originalmente construídas para atender outras demandas. Assim, formou combinações de informações pré-existentes usadas rapidamente em novos contextos. Mesmo assim, é melhor saber dosar. Esse psiquiatra alerta: quem abusa da internet geralmente tem alguma doença psiquiátrica associada, como transtorno de ansiedade ou depressão. Mas dá para evitar os exageros online. Estabelecimento de metas pessoais, tanto no campo familiar, financeiro, acadêmico, profissional. E a gente aproveita a Semana do Cérebro para falar um pouquinho mais sobre as formas de deixar a memória bem afiada. O nosso convidado é o neurocientista Ricardo Bonesi, da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Ricardo. Márcia, a todos os telespectadores. Em que momento o nosso cérebro começa a dar sinais de cansaço? Geralmente a partir dos 40, 50 anos de idade, nós já vimos demonstrando que existe um certo declínio de algumas atividades. Independentemente do ambiente em que essa pessoa vive, por exemplo, se essa pessoa vive no campo, ou se essa pessoa vive numa cidade como São Paulo, o declínio acontece nessa época? O declínio ele vai acontecendo com essa questão da metade da vida. A questão é que quanto mais estresse, mais ansiedade, e quanto menos nós sabemos lidar com a carga de informações, o declínio ele se torna pior e mais agressivo. Era justamente isso que eu ia lhe perguntar. O que acelera esse processo de envelhecimento cerebral? Sobretudo o estresse e não saber lidar com os estressores que a vida nos coloca. Como disse a reportagem, a questão de demanda de informações, a questão de algumas questões sociais que fazem com que nós consigamos não ter um gerenciamento da nossa própria vida. Que tipo de questões sociais, por exemplo? Frustrações, expectativas com um futuro muitas vezes incerto, né? E, sobretudo, uma coisa que é extremamente nociva ao nosso cérebro e às nossas funções, que é a ansiedade. Mas como é que as pessoas lidam com isso no cotidiano? Se elas não têm acesso a um serviço médico, como é que elas podem lidar com isso? Hoje em dia nós temos diversos tipos de recursos, não apenas os recursos medicamentosos, mas, por exemplo, a questão de se ter hábitos regulares de sono, uma prática de atividade física e também alguns recursos, como, por exemplo, a prática da yoga e a própria meditação, que a ciência vem demonstrando que cada vez mais ajuda o nosso cérebro a não apenas se adaptar, mas a melhorar o seu desempenho frente às demandas. A alimentação. Existem alimentos funcionais que podem ajudar a estimular o cérebro? Muitos alimentos funcionais, dentre eles a nossa castanha do Pará. E também alguns tipos de vegetais, como, por exemplo, brócolis, a própria uva, a uva escura, que é rica em taninos. E o brasileiro ele tem uma oferta na sua mesa que é extremamente benéfica ao desenvolvimento do seu cérebro. Eu queria saber essa geração nova aí, que está ligada na internet, que está ligada nas redes sociais e recebe informações instantaneamente. Como é que é o cérebro dessa geração? Ele é mais estimulado? Ele é melhor preparado ou não? Porque a gente falou que os excessos também prejudicam. Ele é um cérebro que ele vem se adaptando melhor a questão de grandes pacotes de informação que são entregues, não apenas pela tecnologia, mas pela natureza, pela sociedade.
E as crianças ou os jovens conseguem fixar o que é mais importante diante de tanta informação, de tanta velocidade? Hoje em dia nós temos uma geração que consegue não apenas capturar essas informações, mas selecionar dentro desse mundo, dessa enxurrada informacional, o que é mais importante. Sobretudo, elas sabem aplicar o que é mais importante para a vida delas. Agora eu queria saber, para as pessoas que não têm tanto acesso à internet, as pessoas de mais idade, que estão mais paradinhas em casa, que dicas, que exercícios o senhor daria para essas pessoas ativarem um pouquinho mais a cabeça? Bom, nós temos dentro da Universidade Federal de São Paulo um centro que trabalha a questão da meditação de atenção plena. É importante dizer, é um serviço gratuito. Um serviço gratuito que elabora programas de pesquisa e também temos um ambulatório. É o Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção de Saúde. As pessoas podem acessar pela internet, digitando no Google Mente Aberta Unifesp. E também nós recomendaríamos, Márcia, às pessoas que elas pudessem praticar, por exemplo, questões que muitas vezes se tornam banais, são corriqueiras, como, por exemplo, fazer um bolo. Na verdade, você tem de usar o seu cérebro para selecionar os ingredientes, fazer as medidas, executar a receita, e tudo isso faz com que o nosso cérebro trabalhe não apenas a memória e a discriminação das informações, mas, sobretudo, como as informações se agregam, se contextualizam. E uma coisa também que é extremamente importante nessa questão do fazer o bolo, é fazer com que depois haja partilha desse bolo. A questão social ela é extremamente importante para o nosso cérebro. A socialização, quer dizer, a mesa ali, todo mundo à mesa, a família reunida, isso é importante também? Muito importante. Questão do diálogo, a questão de você ter o cérebro lidando com outros cérebros. E a questão mais importante de tudo, quando se coloca amor, quando se coloca sentimento dentro da questão de uma receita de bolo, o cérebro ele processa a questão de uma outra maneira. O amor talvez seja o maior de todos os combustíveis que fazem com que o nosso cérebro possa trabalhar da melhor maneira possível. Tá certo, doutor Ricardo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Milhares de pessoas se dirigiram para a região norte da França para ver o que acreditam ser a maré do século em torno do Monte Saint-Michel, um local histórico que deu origem a muitas lendas. Desde cedo, os turistas começaram a se aglomerar na passarela que dá vista para o Monte Saint-Michel, à espera da subida da maré e das grandes ondas que deveriam se formar. Todos os anos, a cena se repete. Mais de 3 milhões de turistas visitam a região, situada na Normandia, ao norte da França. A maioria vai para ver de perto o antigo mosteiro, que faz parte da história do país. No século VIII, o mosteiro começou a ser construído em homenagem ao arcanjo São Miguel. Durante a Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra, nos séculos XIV e XV, o local se transformou numa fortaleza. Mais tarde, após a Revolução Francesa, quando as ordens religiosas foram abolidas, o antigo mosteiro virou uma prisão. Para muitas pessoas, ter um cão é encher a casa de alegria. Mas para aquelas que não dispõem de espaço ou de tempo para ter um cachorro, a solução pode ser alugar um. No Japão, isso já é possível. Com certeza, um dos grandes amigos do homem. Por isso, em Tóquio, se a pessoa precisa de uma companhia de 4 patas, basta alugar um cão por algumas horas. Para a menina, uma semana é muito tempo sem poder abraçar um cachorro ou 2. Os animais não podem falar, mas me fazem feliz quando me reconhecem e correm para mim. Minha filha adora cachorros, só que nossa casa é muito pequena para comportar um bichinho. Quando eu encontrei esse lugar e a possibilidade de alugar, achei tudo genial. Agora minha filha quer vir todas as semanas brincar com eles. O espaço habitável em Tóquio é escasso e muita gente não tem lugar para ter um cachorro. A grande procura fez várias lojas disponibilizarem o serviço. Os clientes pagam $27 para passear durante 1 hora com um cão pequeno. Muita gente vem com os filhos, mas há também aqueles que procuram um serviço de aluguel sozinhos ou em casal. As pessoas idosas também alugam bastante porque acham bom cuidar de um cão. Mas os defensores dos animais dizem que expor os cachorros a muita gente pode estressá-los ou levá-los à depressão. E o Kiko pensa diferente. Para ela, quanto mais pessoas quiserem dar amor aos cães, mais felizes eles vão ser.
Daqui a pouco, os gols do Paulistão e dos campeonatos na Europa e mais. O brasileiro Arthur Zanetti conquista a medalha de ouro em Mundial de Ginástica na Alemanha.